Eu não sou a dona das palavras, eu sou só o canal. E eu espero que essa mensagem chegue àqueles que precisem estar ouvindo. Porque o que eu quero falar agora é para aqueles que estão cansados da superfície. Porque a gente vive numa época em que a espiritualidade ela virou um acessório. E é muito fácil a gente acender uma vela, um incenso, comprar um cristal, sendo que a nossa vida aqui na matéria tá um caos. E eu não tô falando isso porque eu vivo a perfeição, eu não tô falando isso porque eu não cometo erros, é justamente por isso que eu sei como é a vida, eu sei que a gente vive altas e baixas todo o tempo da nossa vida, né, aqui. Então, é por isso que eu quero conversar com vocês, para que isso vocês parem de achar que a espiritualidade é tudo a perfeição, que a espiritualidade é tudo luz, que a espiritualidade não vai nos trazer guerras internas. E tem muita gente usando do espiritual para se enganar, né? Para se anestesiar e não encarar a própria inutilidade de viver. E acaba buscando do cosmo porque sentem medo de viver, né? E aqui eu acho que é o maior dos segredos que a gente precisa entender, é que o espírito aqui, ele não flutua, ele precisa da matéria, ele precisa de estrutura, né? A gente, se a gente não consegue dominar a nossa mente, o nosso corpo, as nossas ações, é sinal que a gente não tá despertando, né? A gente só tá alucinando. É como a gente ouvir que o nosso ego, ele precisa morrer. E não, a gente precisa do ego, né? Para equilibrar as coisas, a gente precisa do ego como uma ferramenta para permitir a gente estar aqui, né? Sentir o vento, amar os nossos filhos, que a gente possa construir tudo aquilo que a gente quer aqui na matéria. O ego é aquilo que vai balancear as coisas aqui no nosso interior. Então, no caso, o ego ele não precisa morrer. A gente só precisa destronar ele, né? E fazer com que ele haja como um servo. A gente consegue dominar o ego. Nós sabemos comandar o ego, né? O que ele precisa ou não fazer, como ele tem que agir. Então, quando a gente fala de gnose, a gente fala de conhecimento, eu falo da gente entender as leis que regem, né? Toda essa densidade, toda essa matéria. Porque no hermetismo, aquele livro do Kybalion, né, que fala um pouco sobre isso, que fala sobre as leis, a gente entende que aquilo que está em cima é como está embaixo. E aquilo que está embaixo é como que está em cima. Eles são reflexos um do outro. Então, se o seu mundo interno é um emaranhamento de traumas que não são resolvidos nunca, né? Falta alguém que governe sobre ele. Não existe nenhum ritual, nenhum mapa, nenhum Dom Juan que faça que isso funcione do lado externo. Então, a soberania ela só vai começar a funcionar quando a gente enxerga isso, quando a gente começa a ter o controle disso. E não que a gente vá saber dirigir esse carro doido do dia para a noite, né? Assim como tudo na vida a gente aprende por fases, né? Demora tempo. Nós vamos aprendendo a lidar com o nosso interno, nós vamos aprendendo a lidar com os nossos traumas, nós vamos aprendendo a lidar com aquilo que nós não aprendemos a como vivenciar. Então, tudo leva tempo, certo? A gente vai aprendendo com os erros e não que a gente não vai errar nunca mais. A gente vai continuar errando,
mas a gente precisa errar com problemas diferentes, a gente precisa aprender com os erros para estar mudando a nossa realidade. É como a gente precisa olhar para as nossas raízes, aquilo que nos fundamenta, porque por mais que a gente queira voar, né, como as folhas, a gente quer ser livre, a gente precisa entender que a árvore, se ela não tiver raízes profundas, qualquer vento que passar vai derrubar ela. Se a gente não consegue entender sobre as nossas raízes, sobre as nossas ancestralidades, e que não é sobre rituais complexos, né? Não é só misticismo, não que eu não acredite, não é só sobre isso. É sobre reconhecer toda a vida que veio antes, aceitar que você é o resultado de milhares que vieram antes. Milhares que sofreram, milhares que lutaram para você estar aonde você está hoje. Então, pensando nisso, né, como que a gente ousa às vezes ser tão pequeno e a gente não se sente capaz, né? A gente acha que a gente é tão pequeno para lidar com certas forças, ou até mesmo o seu corpo, né? Ele vai transmitir aquilo que a sua alma aprende. Então, se a gente se cala quando a gente deveria estar falando não, a gente se cala porque a gente não quer magoar outra pessoa, o nosso corpo, ele transmite isso. Porque é um jeito de liberar, né, aquilo que a gente precisava falar ou aquilo que a gente precisava sentir no momento e a gente se bloqueia. Então, cada bloqueio, cada tensão, cada sintoma, ele vai ser um código de alguma coisa que você deixou de fazer, de alguma coisa que você deixou de falar. Por exemplo, a neurociência, hoje ela apenas coloca, né, os nomes técnicos, eu não tô desfazendo, mas ela consegue colocar nome àquilo que os nossos ancestrais já vinham falando pra gente, né? Os antigos, eles já sabiam. Nós aqui somos apenas antenas biológicas. Então, por exemplo, se a sua antena, ela tá suja de medo e procrastinação, você vai estar sintonizando escassez, porque você tá sentindo isso. E de alguma forma, o seu corpo, ele vai transmitir isso. Por muitas vezes a gente acha que é o destino, a gente acha que as coisas estão escritas. Mas a nossa vida, a gente tem o livre-arbítrio. Então a gente escolhe como lidar com cada coisa. E tem algo que eu gostaria que vocês entendessem, que nada disso que eu falei funciona se você for só um espectador da própria vida. Por quê, Carol? Porque existe uma ilusão de que o universo, ele é como se fosse um garçom. E ele tá ali para te entregar tudo aquilo que você tá vibrando positivo. E isso é mentira. Ele não vai estar ali só para te entregar porque você pensou, eu vou ficar rica hoje e amanhã o universo vai me entregar isso. Não funciona assim, né? Não se iludam, não sejam tão bobos em acreditar nisso. É claro que se a gente tem que ter uma mente positiva, a gente tem que pensar positivo, e isso é com tudo, não só com as coisas que a gente quer como matérias, né? Mas aquilo que a gente quer ser, a gente quer transmitir. A gente tem que entender que o universo, ele vai te dar a planta, mas ele não vai carregar os tijolos para você, né? Ele não vai construir a casa para você. Ele pode te dar um modelo, ele pode te dar uma ajuda, mas ele não vai fazer aquilo para você. Então, antes de tudo, a gente tem que saber que em qualquer área que nós estejamos pensando, né? Seja na astrologia, seja no tarô, seja em pensamentos positivos, a gente não pode acreditar que as coisas vão chegar pra gente de mão beijada, que as coisas vão chegar pra gente como se realmente fosse um garçom.
né? Eu vou estar sentada aqui na mesa esperando porque eu pedi tal coisa para o universo e amanhã vai chegar, ele vai me entregar. Não funciona assim. Se a gente não correr atrás daquilo que a gente quer, as coisas não andam, as coisas não funcionam. Por exemplo, quando eu vou buscar um conhecimento na astrologia, eu tenho que estar ciente que ela vai me mostrar quais são as inclinações que eu posso ter, né, para minha vida, quais são as correntes, quais são os ventos que você pode pegar na sua vida. Não quer dizer que por ela ser um mapa que te ajude, que te auxilie, que ela vai movimentar o barco para você. Por exemplo, eu sou o marinheiro. E a astrologia, ela vai ser o nosso mapa náutico. Não adianta eu querer que esse mapa náutico me leve, né, para o caminho que eu queira ir. Ele não vai levar o barco para mim. Ele vai me ajudar dizendo onde tem Recife, ou, por exemplo, quais são os ventos que sopram ao meu favor. Mas quem vai ter que ter força, né, para segurar o leme, para que ele não vire demais para a esquerda ou para a direita, sou eu. Então, eu tenho que ter a sabedoria e força, com certeza, de saber para qual caminho eu quero ir e qual caminho eu estou tomando as minhas decisões, né? Porque como eu já disse milhões de vezes aqui, então, nós temos o livre arbítrio de escolha. Toda a nossa vida é movida a escolhas. Se você escolheu por um caminho, você escolheu aquele caminho. E se você não escolheu aquele caminho, você já fez a decisão, você já fez a escolha de ir por outro caminho. Então entendam que na nossa vida tudo é feito de escolhas. Se eu sou o marinheiro, eu tenho que saber para onde ir. Então a gente ter o conhecimento, né, de saber qual vai ser o nosso clima interno, de saber quais vão ser os ventos favoráveis para nossa vida e os ventos desfavoráveis para nossa vida, não quer dizer que nós temos que ser passivos, né, de decisões. Nós temos que continuar tomando decisões. E isso é o que vai aumentar ainda mais a nossa autorresponsabilidade com a nossa vida. Porque nós vamos saber ainda mais como lidar com isso. Então, se nós tomamos decisões erradas, nós temos também que nos autorresponsabilizar pelas decisões tomadas erradas. Se por um acaso você está tendo uma ferramenta poderosa dessas nas mãos e você não a usa para governar a sua vida direito, você não está sendo espiritualizado, você está sendo negligente, porque você poderia estar lidando com isso de uma forma muito mais sábia e às vezes você não lida com isso de uma forma negligente, achando que as coisas vão cair do céu para você e não vão, não se iludam, porque nada funciona sozinho. Nada vai acontecer sozinho. O céu, ele vai fazer a parte dele, a espiritualidade vai fazer a parte dele, mas se nós não fizermos, se nós não tomarmos conta da nossa parte, nada acontece nessa vida. E essa parte, ela muitas vezes necessita de suor, necessita de decisão, necessita de renúncias, que muitas vezes a gente não quer tomar, mas é preciso. E a gente precisa, muitas e muitas vezes, renunciar de coisas que nós gostamos, de que nós amamos. Se nós não soubermos como lidar com isso, a única coisa que vai mudar é que você vai ser apenas uma pessoa bem informada sobre o próprio fracasso e eu sei que você não nasceu para isso. Então, eu não quero que você me entenda mal. Eu não tô aqui para te julgar, eu tô aqui para te ajudar. De uma forma ou de outra, eu quero que as minhas palavras sejam um puxão de orelha de uma irmã mais velha que não sabe de tudo, mas aquilo que ela já passou e aquilo que funcionou para ela é aquilo que ela quer passar para você.
Então, eu não tô dizendo que essas ferramentas não funcionam, muito, muito pelo contrário. Eu acredito que cada uma delas funcione muito bem. Eu as vivo na pele, mas eu parei de tratar elas como se fosse um amuleto ou como se fosse algo totalmente divino que tá longe de mim ou que vai fazer acontecer pra mim algo que eu sei que não vai, entendeu? Eu começo a usar elas como formas de eu saber lidar com a minha vida, né? De lidar com as pessoas, principalmente a gente tá aqui para lidar com pessoas, né? Para viver as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins. Então, por exemplo, quando a gente mergulha, né, no comportamento humano e na mente, não é para ter uma desculpa dos nossos traumas. Eu sei que tem pessoas que viveram traumas horríveis, né? E às vezes vivem com isso a vida inteira. Mas a gente precisa entender esse nosso manual para poder descobrir aonde que esse nosso hardware está travando, né? Para que a gente possa descobrir aquilo que está sendo o problema na nossa vida, para que a gente possa achar soluções para isso e que a gente possa agir na matéria com mais eficiência. Ou, por exemplo, quando a gente vai estudar sobre a filosofia e as leis invisíveis do mundo, não é para que a gente fuja, né, desse mundo que a gente está vivendo e que viva na ilusão, mas sim para que a gente possa entender quais são as regras do jogo, que a gente possa saber lidar quando os problemas vierem, que a gente possa saber entender quando tem um problema difícil, como a gente vai lidar com isso de uma forma mais fácil, que a gente possa entender aquelas verdades que realmente libertam, ao invés de ficar se escondendo através daquelas mentiras, sabe, que agradam demais. Então vocês entendem a diferença? Que a espiritualidade não é para enxergar alguma coisa que tá fora de vocês, mas sim enxergar aquilo que tá dentro de você, aquilo que acontece com você. Então, o que eu quero trazer é que pra gente tirar essa distância, né, entre a espiritualidade e qualquer outra coisa que o pessoal gosta de chamar, eu quero trazer esses conhecimentos, trazer essas informações para que vocês possam se conhecer melhor, que vocês possam saber lidar com a vida de vocês melhores, que vocês possam conquistar mais coisas, que vocês possam entender mais coisas e os relacionamentos, né? Relacionamentos pessoais, relacionamentos com a família, com amigos, com seus parceiros. Eu sei que não é fácil, como eu disse, a minha vida também não é fácil. Eu também tenho família. Mas hoje eu consigo entender quais são os momentos baixos, quais são os momentos mais altos, como lidar com cada situação. Então eu quero que você saia dessa posição de quem sempre vive pedindo permissão. E sim alguém que começa a colaborar, entendeu? A gente não precisa ficar pedindo permissão pro universo do que eu quero ser, do que eu quero fazer. A gente precisa colaborar para que isso aconteça. A gente precisa colaborar para que as coisas se conectem. A gente precisa fazer a nossa parte também e não só pedir para que o outro faça, para que o outro resolva, para que o universo nos traga, porque nada de nenhum assunto vai trazer as coisas prontas para você. Elas são bússolas e elas vão te auxiliar a viver. Elas vão te auxiliar a escolher os melhores caminhos. Mas quem vai decidir o destino? Quem vai ter que aguentar, quem vai ter que suportar o peso da mochila, das coisas, do peso que carrega nas costas, somos nós. Nós temos que transformar o conhecimento em objeto físico, em dinheiro, em ações, em saúde, em presença real. Nós temos que fazer toda essa mudança. Não adianta a gente achar que por esses conhecimentos antigos, né, e até conhecimentos bem novos, eles vão trazer a mudança para nossa vida. Que isso não funciona. A espiritualidade sem compromisso com a matéria
é uma alma sem corpo, né? Então, se a gente não tiver o compromisso com o físico, né? Com a matéria, com o corpo, com o dinheiro, com a família, com as pessoas, é como se a nossa alma não estivesse aqui na Terra. E se nós estamos aqui na Terra, nós temos que ter esse compromisso. Do mesmo jeito que a matéria sem entendimento do espírito é apenas matéria, um corpo sem vida, né? Nós temos vidas, nós seres humanos, animais, temos vida, né? A matéria, só a matéria, sem nenhum entendimento espiritual, ela não tem vida. É a mesma coisa de eu pegar o meu computador, isso aqui, ele não tem vida, né? Eu espero que vocês entendam isso. Ele tem uma inteligência que funciona através de códigos, mas ele não tem vida igual a nós. Isso basta, né? E eu te entendo, porque eu sei que saber dessas coisas nos tira o direito de reclamar. Ou seja, a gente consegue entender que nós somos os únicos irresponsáveis por tudo aquilo que a gente vive, por tudo aquilo que te aconteceu, por tudo aquilo que te acontece. E a vitimização morre. Só que aí, quando a vítima morre, nós temos que ter em consideração que alguém precisa assumir esse cargo. E eu espero que vocês estejam colocando um rei ou uma rainha para assumir de agora em diante essa nova vivência de vocês, esse novo jeito de lidar com a vida. Que vocês assumam o poder de lidar com a própria vida como se você fosse o rei da vida, a rainha da sua própria vida. Só que não se esqueçam que o trono ele é pesado, ele tem decisões difíceis, exige disciplina, exige suor, exige constância. Eu espero que você esteja preparado para isso. Então, o meu convite, né, para vocês é parar de buscar a luz fora. Você tem que buscar a luz dentro de você, né? Você tem que encarar as suas sombras, porque a sombra também traz muito do que nós somos, né? Nem tudo é luz. A luz só existe porque também há sombras. Então, saibam entender que tanto a luz como a sombra são partes de nós. Eu quero que você entenda o seu caos, né? Entenda os seus traumas, para que você consiga governar a sua mente, pelo menos a sua mente. E eu não vou estar aqui para te dar respostas prontas, porque eu acredito que não há respostas prontas, a gente vai construindo, cada pessoa vive uma vida de um jeito, teve problemas de um jeito, traumas de outros, cada pessoa teve uma vivência, né? Mas a gente pode construir isso junto, a gente pode aprender isso junto, né? A gente pode usar os exemplos de outras pessoas para alguma coisa na nossa vida, porque às vezes o que aconteceu com uma pessoa na relação familiar pode ajudar a outra pessoa na área de finanças. Eu acredito que a gente pode aprender muito com cada uma dessas vivências e levar para amplas as áreas das nossas vidas. Então a gente é livre, né, para ter as nossas escolhas, para fazer a nossa, levar a nossa vida como a gente quer, né? Só que a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, que nós somos responsáveis por cada uma dessas escolhas. Então não adianta eu escolher uma coisa hoje e colocar a culpa no senhorzinho que tava passando na rua, que não funciona.